Olá, gente, saudações, um abraço para cada um de vocês aqui, Jair Eduardo, editor do Pitoco e também do Pitocast. Como você sabe, há pelo menos 29 anos, a gente circula toda sexta-feira com o jornal e uma vez por mês com a revista. É o caso dessa semana. Mostrar para vocês aqui a capa da edição do Pitoco, que traz, entre outras novidades, uma sessão que a gente acabou de lançar que se chama Viajandão. São perspectivas e compartilhamentos de espaços disponíveis aqui na região, principalmente, para uma escapadinha rápida. Vocês querem um exemplo? É o que está nessa edição aqui. Muitas vezes a gente olha para o calendário e fala: poxa, mas dá para dar uma escapadinha de 2, 3 dias, seja por uma contingência corriqueira, seja por um feriadinho aí alongado. Mas e onde? Aqui perto de Cascavel. Um deslocamento menor. Logo as pessoas pensam assim: ah, Boa Vista Aparecida, quem tem lá uma morada lá nas marinas, belíssimas marinas, ou outro destino que aparece na cabeça, estou batendo aqui, mas não tem problema, é a fronteira. Compras no Paraguai, o grande polo hoteleiro de Foz do Iguaçu, que se não me engano é o terceiro maior do Brasil, e tantas atrações que temos lá. Mas há outras possibilidades. Hotéis Fazenda. Hotéis Fazenda, temos. Com águas termais, tem. Tem lá em Itaipulândia, tem um pouquinho mais longe aqui, na região noroeste do Paraná. Mas há uma outra possibilidade que eu trouxe nessa edição. A rodovia 163, que começou a ser duplicada lá em 2014, toda essa confusão, começa, retoma, denúncias e tal. Ela finalmente, ela tem aí mais de 2/3 da sua pista duplicada, uma parte inclusive em pavimento de concreto, de Cascavel em direção ao sudoeste do Paraná. O que aconteceu em razão dessa obra já quase concluída? Encurtou a distância do oeste para o sudoeste do Paraná. O que era um problema grave ali naquela região mais sinuosa, dos morros que separam o sudoeste do oeste do Paraná, virou até uma alegoria, virou até algo bonito para se ver. O cultivo das plantas, os morros, os vales, porque com a duplicação é possível fazer essa apreciação. Antes era engarrafamento, risco, perigo, fila, não era? Ah, buraco na rodovia, era muito ruim. Com a duplicação e as condições que estão o pavimento hoje, já concedidos para a iniciativa privada, a distância encurtou em tempo de deslocamento. Nós fizemos essa viagem. A convite do maestro Termas Park, ali em Francisco Beltrão, 20 quilômetros antes de Francisco Beltrão, nós fomos conhecer esse Hotel Fazenda, para compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, com os nossos leitores. E o que encontramos ali, no Maestro Termas, cara, é tudo o que você precisa para um relax bacana, uma esticadinha perto de Cascavel, com possibilidade de contratar pacotes pela internet, que a maioria das pessoas já estão familiarizadas. Para aqueles que não estão presencialmente no Hotel Maestro de Cascavel, aqui na Rua Marechal Rondon, é possível contratar esses pacotes. E, realmente, 2 horas e pouquinho de viagem, pertinho da cidade, para aquela escapadinha que eu falei, perfeito, né? E um dos nossos papéis é exatamente demonstrar que possibilidades estão abertas aí. Como está a 163? Como está a rodovia? Há ainda pequenos trechos em pista simples. Um probleminha está ali em Lindo Oeste, tem que fazer um contorno, tem que fazer indenizações. Isso vai ficar pronto, olha, lá pertinho de 2030, pelo cronograma. 28, 29, vai ser por aí para resolver esse contorno de Lindo Oeste. Então, acaba tendo um trecho pequeno, mas tem um trecho ali em pista simples ainda. Pois logo adiante, no acesso para Capitão, tem um viaduto ali, uma obra em desnível que não está pronta. Ali onde que acessa para Nova Prata e Iguaçu, Boa Vista Aparecida, a usina de Salto Caxias, por lado esquerdo, sentido Cascavel Capitão, ou por lado direito,
o acesso ali para Capitão, ali tem um outro ponto que pode ter algum perrengue, né? Uma pista, uma área mais lenta. Afora isso, maravilha. Olha, você poder apreciar aquela ponte em pistas duplas sobre o rio Iguaçu, é maravilhoso, né? Um cenário bacana para quem entende um passeio não só como destino em si, mas também como o caminho até o destino. Quem sabe fazer essa apreciação é um passeio muito legal. E aí, o que tem de disponível lá, além das águas termais, está tudo aqui na edição da Revista do Pitoco. Você quer receber? Manda um e-mail para mim, pitoco@pitoco.com.br. Que outras atrações temos aqui? É possível fazer um passeio em carro elétrico? Ou é verdade que o carro elétrico é só para uso urbano? Não, isso é um mito. Nós fizemos esse teste com o Geely EX2, que a gente adquiriu ali no Marcos Úrio da Open Veículos, e fomos a Piratuba, ali na divisa com o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. Gente, nenhum problema, só solução. Se você pegar, por exemplo, esse caminho Pato Branco-Palmas, além de apreciar os ventiladores gigantes, né? As usinas de energia eólica que temos ali, você tem também possibilidades de fazer aquela programação do carregamento do veículo em eletropostos. Nós acabamos conhecendo um lugar muito bacana em razão dessa necessidade de ter que carregar o carro. Se chama, não é Mãe Joana, tá? Não é a casa da Mãe Joana, é da Tia Joana. É uma empresa de erva mate que colocou à beira da rodovia um eletroposto e ofereceu um ambiente ali para você aguardar. Esse ambiente permite, inclusive, algo da gastronomia que eu não conhecia, que é um picolé de erva mate. Picolé de erva mate. Tem isso. Então, enquanto você está aguardando a bateria carregar, você tem essa possibilidade de apreciar uma iguaria muito diferente. Então, caiu o mito. É possível, sim, viajar de carro elétrico lá para o sul do Brasil. Basta programar certinho no aplicativo onde estão os pontos de recarga, que inclusive já permitem te dizer se aquele eletroposto está sendo utilizado naquele momento em tempo real ou não, se está disponível ou não. Tecnologia, gente. Programação é tecnologia. Temos a entrevista aqui que a Carla fez, nossa colega de trabalho, com o presidente da Cevale, o Alfredo Lang. As cooperativas, gente, estão tirando os seus dirigentes da gestão direta. Estão indo mais para o conselho, mais para RP, relações públicas. É o caso até do seu Alfredo Lang aqui. Você pega um executivo de mercado, um profissional, e coloca na gestão direta. Por quê? Cresceram demais essas cooperativas, expandiram demais suas ações. Já não é mais para um grupo de cooperados, como sempre foi, gerir potências como a Copacol, Cevale, Copavel, Lar. Elas estão grandes demais para ter a gestão tradicional. Agora se coloca um executivo e essa pessoa respondendo a um conselho, lógico, composto aqui pelo Alfredo Lang, no caso da Cevale, e outros veteranos da cooperativa, e toca o barco. É mais ou menos isso que ele está falando aqui nessa edição, né? Passando rapidinho aqui para a gente concluir a nossa participação e o convite para você conhecer essa edição da revista. Temos o Codesc trazendo os candidatos ao governo do Paraná para suas instalações em Cascavel, e a eles, aos candidatos, é ofertada uma cartilha com o plano de governo e a Cascavel Visão 2050. Entre os projetos que estão sendo colocados para os candidatos ao governo do Estado, está o contorno norte e o contorno sul, que constitui o anel viário de Cascavel. Tem um mapa aqui na revista que mostra exatamente onde o contorno vai passar. Interessante, viu, gente? Acho que ninguém publicou esse mapa ainda. Está aqui uma linha vermelha que posiciona corretamente onde estarão os contornos. O que é contorno? É lá, contorno oeste, lá na 163, é aquilo. É a sequência daquilo para fazer o anel de Cascavel, que vai tirar o tráfego pesado de dentro do município
e muitas outras possibilidades, não é? O que mais que temos aqui? Já falei do picolé de erva mate, está aqui o danado. A capa da edição é a certificação do Hospital Gênesis, que agora é Centro Médico Hospitalar Gênesis. Essa certificação é a ONA, é uma certificação muito rigorosa que poucas instituições de saúde no Brasil têm. Essa é a possibilidade que você tem agora no Polo de Saúde de Cascavel, que só cresce e se consolida. Quanta ambulância vem por aí, né? Pois é, vem Paraguai, vem Mato Grosso, vem gente do entorno aí, vamos colocar aí 300, 400 quilômetros de Cascavel, é atendido aqui no nosso município, né? Adiante, o que temos para compartilhar com vocês? Vamos ver. Bom, em toda edição, eu coloco eu resgato lá no baú do Pitoco, uma edição lá de trás, né? Vamos ver o que eu coloquei dessa vez? Vamos ver a data? Finalizando aqui, estamos na penúltima página da revista, 16 de outubro de 2009. Cascavel já surgia na rota dos tornados. Olha, gente, não é para assustar ninguém, não é nada disso, mas é, os últimos levantamentos que os cientistas trouxeram sobre essa questão do El Niño é, é exatamente qual é o mapa dos tornados. Curioso que o Brasil nunca teve esse problema de forma grave, mas isso vem mudando. E o oeste do Paraná aparece no centro da rota dos tornados. Espero, sinceramente, que isso não aconteça, mas a possibilidade de que ventos muito fortes voltem a soprar em nossa cidade, em nossa região, é real. Eu puxei essa edição de 2009, tem uma capa do ex-prefeito Jacis Canagata, que faleceu ano passado. Essa foto foi eu que fiz lá em 2009. E ele diante da torre totalmente retorcida, destruída da Rádio Capital naquela ocasião. O tornado passou por ali, pegou o terminal rodoviário, pegou a Rádio Capital, pegou logo ali na Tancredo Neves a Casa dos Pisos, que foi destruída. Espero que esse tipo de advento não se repita, mas é bom deixar alertado não só a Defesa Civil da cidade, como cada um dos moradores, para a gente ter um melhor entendimento de como se proteger diante desses adventos que são antecipados agora com as tecnologias. Nos permitem receber no WhatsApp ou no SMS, no antigo torpedo que a gente falava, permitem receber alertas da Defesa Civil que devem ser levados a sério. Esses alertas devem ser levados a sério. Você pode se cadastrar para recebê-los. E aí também tem um melhor entendimento de como se proteger. Essa aqui foi assustadora. Esse advento que a gente relatou aqui. Enfim, não há como se proteger 100% numa situação como essa, mas há medidas que podem ser tomadas, já que Cascavel, o nosso mapa está incluso na rota dos tornados. E o menino travesso, o tal do El Niño, cada vez mais agressivo. Agora, encerrando aqui, gente, não vamos pôr todas as culpas nesse menino travesso aí no El Niño. Primeiro tem que entender por que as águas do Pacífico estão aquecendo, estão esquentando. E eu acabei de dizer aqui agora há pouco, troque seu carro a combustão por um carro elétrico. É um pequeno gesto que você está fazendo, que somado a muitos outros, podem contribuir para que o planeta não aqueça tão rapidamente como está acontecendo. É uma solução milagrosa? Não é? Mas é como diz aquela frase: poxa, se pudesse conversar com um passarinho que está carregando no biquinho dele um pouquinho de água que ele pegou no oceano para ajudar a apagar um incêndio, cara, poxa, mas isso aí não vai resolver em nada, esse biquinho de passarinho com água, não é? Mas o passarinho, se ele falasse, ele podia te dizer: olha, eu estou fazendo a minha parte, não é? E mesmo o oceano, com uma gotinha a menos, fica menor, não fica? Então, são pequenos gestos, pequenos atos que podem dar a sua contribuição. Experimente, faça igual eu fiz. Coloque energia solar lá no telhado da sua casa, coloca o carregador lá, o teu posto de combustíveis, entre aspas, estará na garagem da sua casa, além da economia incrível que você vai ter com o combustível fóssil, você também estará prestando um serviço, nem que seja do biquinho de água do passarinho, para o planeta.
É isso, gente. Quero deixar um abraço para cada um de vocês. Saúde. A gente volta a conversar na próxima semana. Até mais. Então tá ok. Então vamos lá. Olá, gente. Saudações. Um abraço para cada um de vocês aqui. Jair Eduardo, editor do Pitoco e também do Pitocast. Como você sabe, há pelo menos 29 anos, a gente circula toda sexta-feira com o jornal e uma vez por mês com a revista. É o caso dessa semana. Mostrar para vocês aqui a capa da edição do Pitoco, que traz, entre outras novidades, uma sessão que a gente acabou de lançar que se chama Viajandão. São perspectivas e compartilhamentos de espaços disponíveis aqui na região, principalmente, para uma escapadinha rápida. Vocês querem um exemplo? É o que está nessa edição aqui. Muitas vezes a gente olha para o calendário e fala, poxa, mas dá para dar uma escapadinha de 2, 3 dias, seja por uma contingência corriqueira, seja por um feriadinho aí alongado. Mas e onde? Aqui perto de Cascavel. Um deslocamento menor. Logo as pessoas pensam assim, Boa Vista Aparecida, quem tem lá uma morada lá nas marinas, belíssimas marinas, ou outro destino que aparece na cabeça, estou batendo aqui, mas não tem problema, é a fronteira. Compras no Paraguai, o grande polo hoteleiro de Foz do Iguaçu, que se não me engano é o terceiro maior do Brasil, e tantas atrações que temos lá. Mas há outras possibilidades. Hotéis Fazenda. Hotéis Fazenda temos. Com águas termais? Tem. Tem lá em Itaipulândia, tem um pouquinho mais longe aqui, na região noroeste do Paraná. Mas há uma outra possibilidade que eu trouxe nessa edição. A rodovia 163, que começou a ser duplicada lá em 2014, toda essa confusão, começa, retoma, denúncias e tal. Ela finalmente, ela tem aí mais de 2/3 da sua pista duplicada, uma parte inclusive em pavimento de concreto, de Cascavel em direção ao sudoeste do Paraná. O que aconteceu em razão dessa obra já quase concluída? Encurtou a distância do oeste para o sudoeste do Paraná. O que era um problema grave ali naquela região mais sinuosa, dos morros que separam o sudoeste do oeste do Paraná, virou até uma alegoria, virou até algo bonito para se ver. O cultivo das plantas, os morros, os vales, porque com a duplicação é possível fazer essa apreciação. Antes era engarrafamento, risco, perigo, fila, não era? Ah, buraco na rodovia, era muito ruim. Com a duplicação e as condições que estão o pavimento hoje, já concedidos para a iniciativa privada, a distância encurtou em tempo de deslocamento. Nós fizemos essa viagem. A convite do maestro Termas Park, ali em Francisco Beltrão, 20 quilômetros antes de Francisco Beltrão, nós fomos conhecer esse Hotel Fazenda, para compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, com os nossos leitores. E o que encontramos ali, no Maestro Termas, cara, é tudo o que você precisa para um relax bacana, uma esticadinha perto de Cascavel, com possibilidade de contratar pacotes pela internet, que a maioria das pessoas já estão familiarizadas. Para aqueles que não estão presencialmente no Hotel Maestro de Cascavel, aqui na Rua Marechal Rondon, é possível contratar esses pacotes. E, realmente, 2 horas e pouquinho de viagem, pertinho da cidade, para aquela escapadinha que eu falei, perfeito. Né? E um dos nossos papéis é exatamente demonstrar que possibilidades estão abertas aí. Como está a 163? Como está a rodovia? Há ainda pequenos trechos em pista simples. Um probleminha está ali em Lindo Oeste, tem que fazer um contorno, tem que fazer indenizações. Isso vai ficar pronto, olha, lá pertinho de 2030, pelo cronograma. 28, 29, vai ser por aí para resolver esse contorno de Lindo Oeste. Então, acaba tendo um trecho pequeno, mas tem um trecho ali em pista simples ainda. Pois logo adiante, no acesso para Capitão, tem um viaduto ali, uma obra em desnível que não está pronta.
ali onde que acessa para Nova Prata e Iguaçu, Boa Vista Aparecida, usina de Salto Caxias, por lado esquerdo, sentido Cascavel Capitão, ou por lado direito, o acesso ali para Capitão, ali tem um outro ponto que pode ter algum perrengue, né? Uma pista, uma área mais lenta. Afora isso, maravilha. Olha, você poder apreciar aquela ponte em pistas duplas sobre o rio Iguaçu, é maravilhoso, né? Um cenário bacana para quem entende um passeio não só como destino em si, mas também como o caminho até o destino. Quem sabe fazer essa apreciação é um passeio muito legal. E aí, o que tem de disponível lá, além das águas termais, está tudo aqui na edição da Revista do Pitoco. Você quer receber? Manda um e-mail para mim, pitoco@pitoco.com.br. Que outras atrações temos aqui? É possível fazer um passeio em carro elétrico? Ou é verdade que o carro elétrico é só para uso urbano? Não, isso é um mito. Nós fizemos esse teste com o Geely EX2, que a gente adquiriu ali no Marcos Úrio da Open Veículos, e fomos a Piratuba, ali na divisa com o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. Gente, nenhum problema, só solução. Se você pegar, por exemplo, esse caminho Pato Branco Palmas, além de apreciar os ventiladores gigantes, não é? Usinas de energia eólica que temos ali, você tem também possibilidades de fazer aquela programação do carregamento do veículo em eletropostos. Nós acabamos conhecendo um lugar muito bacana em razão dessa necessidade de ter que carregar o carro. Se chama, não é Mãe Joana, tá? Não é a casa da Mãe Joana, é da Tia Joana. É uma empresa de erva mate que colocou à beira da rodovia um eletroposto e ofereceu um ambiente ali para você aguardar. Esse ambiente permite, inclusive, algo da gastronomia que eu não conhecia, que é um picolé de erva mate. Picolé de erva mate. Tem isso. Então, enquanto você está aguardando a bateria carregar, você tem essa possibilidade de apreciar uma iguaria muito diferente. Então, caiu o mito. É possível, sim, viajar de carro elétrico lá para o sul do Brasil. Basta programar certinho no aplicativo, onde estão os pontos de recarga, que inclusive já permitem te dizer se aquele eletroposto está sendo utilizado naquele momento em tempo real ou não, se está disponível ou não. Tecnologia, gente. Programação, é tecnologia. Temos a entrevista aqui que a Carla fez, nossa colega de trabalho, com o presidente da Cevale, o Alfredo Lang. As cooperativas, gente, estão tirando os seus dirigentes da gestão direta. Estão indo mais para o conselho, mais para RP, relações públicas. É o caso até do seu Alfredo Lang aqui. Você pega um executivo de mercado, um profissional, e coloca na gestão direta. Por quê? Cresceram demais essas cooperativas, expandiram demais suas ações. Já não é mais para um grupo de cooperados, como sempre foi, gerir potências como a Copacol, Cevale, Copavel, Lar. Elas estão grandes demais para ter a gestão tradicional. Agora se coloca um executivo e essa pessoa respondendo a um conselho, lógico, composto aqui pelo Alfredo Lang, no caso da Cevale, e outros veteranos da cooperativa, e toca o barco. É mais ou menos isso que ele está falando aqui nessa edição, né? Passando rapidinho aqui para a gente concluir a nossa participação e o convite para você conhecer essa edição da revista. Temos o Codesc trazendo os candidatos ao governo do Paraná para suas instalações em Cascavel, e a eles, aos candidatos, é ofertada uma cartilha com o plano de governo e a Cascavel Visão 2050. Entre os projetos que estão sendo colocados para os candidatos ao governo do Estado, está o contorno norte e o contorno sul, que constitui o anel viário de Cascavel. Tem um mapa aqui na revista que mostra exatamente onde o contorno vai passar. Interessante, viu, gente? Eu acho que ninguém publicou esse mapa ainda. Está aqui uma linha vermelha que
posiciona corretamente onde estarão os contornos. O que é contorno? É lá, contorno oeste, lá na 163, é aquilo. É a sequência daquilo para fazer o anel de Cascavel que vai tirar o tráfego pesado de dentro do município e muitas outras possibilidades, não é? O que mais que temos aqui? Já falei do picolé de erva mate, está aqui o danado. A capa da edição é a certificação do Hospital Gênesis, que agora é Centro Médico Hospitalar Gênesis. Essa certificação é a ONA, é uma certificação muito rigorosa que poucas instituições de saúde no Brasil têm. Essa é a possibilidade que você tem agora no Polo de Saúde de Cascavel, que só cresce e se consolida. Quanta ambulância vê por aí, né? Pois é, vem Paraguai, vem Mato Grosso, vem gente do entorno aí, vamos colocar aí 300, 400 quilômetros de Cascavel, é atendido aqui no nosso município, né? Adiante, o que temos para compartilhar com vocês? Vamos ver. Bom, em toda edição, eu coloco eu resgato lá no baú do Pitoco, uma edição lá de trás, né? Vamos ver o que eu coloquei dessa vez? Vamos ver a data? Finalizando aqui, estamos na penúltima página da revista, 16 de outubro de 2009. Cascavel já surgia na rota dos tornados. Olha, gente, não é, para assustar ninguém, não é nada disso, mas é, os últimos levantamentos que os cientistas trouxeram sobre essa questão do El Niño é, é exatamente qual é o mapa dos tornados. Curioso que o Brasil nunca teve esse problema de forma grave, mas isso vem mudando. E o oeste do Paraná aparece no centro da rota dos tornados. Espero, sinceramente, que isso não aconteça, mas a possibilidade de que ventos muito fortes voltem a soprar em nossa cidade, em nossa região, é real. Eu puxei essa edição de 2009, tem uma capa do ex-prefeito Jacis Canagata, que faleceu ano passado. Essa foto foi eu que fiz lá em 2009. E ele diante da torre totalmente retorcida, destruída da Rádio Capital naquela ocasião. O tornado passou por ali, pegou o terminal rodoviário, pegou a Rádio Capital, pegou logo ali na Tancredo Neves a Casa dos Pisos, que foi destruída. Espero que esse tipo de advento não se repita, mas é bom deixar alertado não só a Defesa Civil da cidade, como cada um dos moradores, para a gente ter um melhor entendimento de como se proteger diante desses adventos que são antecipados agora com as tecnologias. Nos permitem receber no WhatsApp ou no SMS, no antigo torpedo que a gente falava, permitem receber alertas da Defesa Civil que devem ser levados a sério. Esses alertas devem ser levados a sério. Você pode se cadastrar para recebê-los. E aí também ter um melhor entendimento de como se proteger. Essa aqui foi assustadora. Esse advento que a gente relatou aqui. Enfim, não há como se proteger 100% numa situação como essa, mas há medidas que podem ser tomadas, já que Cascavel, o nosso mapa está incluso na rota dos tornados. E o menino travesso, o tal do El Niño, cada vez mais agressivo. Agora, encerrando aqui, gente, não vamos pôr todas as culpas nesse menino travesso aí no El Niño. Primeiro tem que entender por que as águas do Pacífico estão aquecendo, estão esquentando. E eu acabei de dizer aqui agora há pouco, troque seu carro a combustão por um carro elétrico. É um pequeno gesto que você está fazendo, que somado a muitos outros, podem contribuir para que o planeta não aqueça tão rapidamente como está acontecendo. É uma solução milagrosa? Não é? Mas é como diz aquela frase. Poxa, se pudesse conversar com um passarinho que está carregando no biquinho dele um pouquinho de água que ele pegou no oceano para ajudar a apagar um incêndio, cara, poxa, mas isso aí não vai resolver em nada, esse biquinho de passarinho com água, não é? Mas o passarinho, se ele falasse, ele podia te dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte, não é? E mesmo o oceano, com uma gotinha a menos, fica menor, não fica? Então, são pequenos gestos, pequenos atos que podem dar a sua contribuição. Experimente, faça igual eu fiz. Coloca energia solar lá no telhado da sua casa, coloca o carregador lá, o teu posto de combustíveis, entre aspas, estará na garagem da sua casa. Além
da economia incrível que você vai ter com o combustível fóssil, você também estará prestando um serviço, nem que seja do biquinho de água do passarinho para o planeta. É isso, gente. Quero deixar um abraço para cada um de vocês. Saúde. A gente volta a conversar na próxima semana. Até mais.